Olá, pessoal, tudo bom? Então, vamos ao vídeo. A ideia aqui é uma revisão dos movimentos da Terra e dos conceitos de latitude e longitude. Então, o que acontece, gente? Ao contrário das fake news, a Terra é um geóide. Sim, ela continua sendo um geóide. E o que acontece? Ela gira e gira no eixo inclinado de 23 graus. E o que acontece? Ela é levemente achatada nos polos, por isso que chamamos a Terra de geóide, certo, pessoal? E ela tem um único satélite natural que fica orbitando ao seu redor, que é a Lua. Então, pessoal, a Terra, eu uso linhas imaginárias para auxiliar no entendimento dos diferentes espaços da Terra, digamos assim. Eu tenho a linha do Equador, que é o paralelo principal, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Paralela à linha do Equador, eu tenho outros círculos menores. A linha do Equador é o círculo máximo. Ao norte da linha do Equador, eu tenho o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Ao sul da linha do Equador, eu tenho o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E de norte a sul do planeta, eu tenho o meridiano de Greenwich, sendo o meridiano principal. E aí nós vamos trabalhar os dois principais movimentos da Terra. Sim, a Terra realiza outros movimentos, mas hoje vamos trabalhar somente com rotação e translação, certo, pessoal? Então, a rotação. Rotação é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma, tá? Ela fica girando em torno dela mesma. Esse movimento dura 24 horas e esse movimento é também responsável pela sucessão de dias e noites, certo? Então, por isso que nós temos as alternâncias de dias e noites. Por quê? Porque a Terra gira de oeste para leste, certo? Esse é o sentido de rotação da Terra, de oeste para leste. Como vocês podem ver na flechinha aqui do sentido de rotação do nosso belíssimo planeta, certo? Essa imagem aqui, ela mostra para vocês o movimento aparente do Sol, tá? É o que aparenta, é aquilo que a gente vê quando fica observando o céu daqui da Terra, certo? Então, no movimento aparente do Sol, a gente observa o Sol nascendo no leste, em torno de 6 da manhã. Em torno de meio-dia, o Sol está a pino, está bem ao norte, e ele se põe no oeste, e nunca vemos o Sol no sul, certo? Então, o movimento aparente do Sol, ele é no sentido oposto do movimento de rotação, certo? Aí, gente, aqui nós temos os fusos horários. Os fusos horários também podem ser considerados como o quê? Como uma consequência do movimento de rotação, porque como a Terra está girando, nem todas as partes da Terra estão voltadas para o Sol ao mesmo tempo, né? Lembrando que a Terra, se a gente for pensar em graus, né? São 360 graus, uma volta completa, certo? Então, o que acontece? Esses 360 graus, eu tenho a cada 15 graus, 1 hora, fechando as 24 horas, ou seja, os 24 fusos horários, certo? Então, são 12 horas a leste e 12 horas a oeste. Tranquilo até aí, pessoal? Então, o que acontece? A gente vai ter diferentes fusos horários. Enquanto nós aqui temos um horário, em outras partes do mundo teremos outros horários. É aquela situação que a gente brinca aqui, enquanto aqui no Brasil a gente está se preparando com o almoço do dia 31 de dezembro, no Japão, eles já estão soltando os fogos, comemorando a passagem do ano, certo? Então, a gente tem essa questão, em função do tamanho da Terra e do seu movimento de rotação, nós vamos ter os 24 fusos, certo? 15 graus cada fuso horário.
E aqui um mapa, gente, na representação plana da Terra para vocês olharem. Então, o que acontece? Para leste aumentam as horas, porque elas são mais adiantadas, e para oeste diminui, certo? Então, como a Terra gira de oeste para leste, no leste as horas estão mais adiantadas, certo? E aí, aqui no Brasil, gente, nós temos 4 fusos horários, certo? Nós temos aqui esse fuso de menos 2 horas em relação a Greenwich, né? Que Greenwich é o nosso meridiano central. E a partir dele que a gente vê as horas a oeste e a leste. No território nacional, nós teremos dentro desse menos 2 horas em relação a Greenwich, nós teremos as ilhas de Fernando de Noronha, Trindade, Martim Vaz, Penedo de São Pedro e São Paulo e Atol das Rocas. Então, é esse conjunto aqui de ilhas, mais esse conjunto de ilhas que estão em menos 2 horas em relação a Greenwich. Aí nós temos o fuso de menos 3 horas, que está aqui Brasília, então temos aqui o horário oficial de Brasília, né, da hora do Brasil, em Brasília, 19 horas. Pega parte da região nordeste, pega toda a região nordeste, parte da região norte, pega parte da região centro-oeste, pega todo o sudeste e toda a região sul. Aí nós temos o fuso menos 4 horas em relação a Greenwich, que pega aqui Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e quase o Amazonas inteiro. Temos um pedaço do Amazonas que está no 4º fuso horário brasileiro, que é o menos 5 horas em relação a Greenwich, que pega a porção ocidental do estado do Amazonas e todo o estado do Acre, certo? Então, são 4 fusos horários. Lembrando que desde do ano passado, né, que nós não temos mais horário de verão, né? Então, quando vocês quando vocês tiverem os exercícios de fuso horário, não teremos mais esse horário de verão. Porque tínhamos o horário de verão no Brasil pela questão de economia de energia, né? De aproveitar mais as horas do sol durante o período de verão. Aí, pessoal, temos o movimento de translação. O movimento de translação é a órbita que a Terra realiza em torno do Sol, certo? Então, a Terra gira em torno dela mesma no movimento de rotação e gira em torno do Sol no movimento de translação. Esse caminho que a Terra faz ao redor do Sol é o que a gente chama de órbita. E como vocês podem observar pela nossa figurinha aqui, que obviamente olhando aqui não está na proporção o Sol e a Terra, né? Estão quase aqui do mesmo tamanho na figurinha, mas a figurinha aqui é só para mostrar para vocês que a órbita da Terra em torno do Sol ela é elíptica, certo? Forma uma elipse. Então, o movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Esse movimento dura 365 dias e 6 horas, um ano terrestre, certo? O que acontece? Observa que essas 6 horas, de 4 em 4 anos, nós juntamos essas 6 horas, tá? 6 horas um ano, mais 6 do outro, 6 do outro, 6 do outro, e fecha o quê? 24 horas. E essas 24 horas, nós vamos ter de 4 em 4 anos o chamado ano bissexto, que temos um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro, tá? E esse ano que tem o dia 29 de fevereiro, o ano bissexto, é um ano de Olimpíadas, certo? Então, todo o ano bissexto é ano de Olimpíada. Esse ano, nós teríamos a Olimpíada de 2020, tivemos o ano bissexto, um dia a mais, o dia 29 de fevereiro. Porém, em função da pandemia, a Olimpíada foi adiada para 2021, certo? Então, a gente teve esse... Enfim, vocês entenderam, né? Continuando, como consequência, como resultado do movimento de translação e da inclinação do eixo de rotação da Terra, nós temos as estações do ano. Porque o que acontece? Como esse eixo aqui de rotação ele é inclinado, vai fazer com que
o hemisfério sul e o hemisfério norte recebam uma quantidade diferente de luz ao longo do ano. Então, o que acontece, pessoal? Observa que essa figurinha. Nessa primeira figura, nós temos o hemisfério sul mais iluminado que o hemisfério norte. Então, aqui nós vamos ter inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Aqui nessa outra figurinha, nós vemos o quê? Nós observamos o quê? O hemisfério norte mais iluminado do que o hemisfério sul. Então, aqui será verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Nessa outra figurinha aqui, nós observamos o quê? Uma equivalência. Tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul apresentam uma quantidade similar de luz. Então, aqui nós temos as estações intermediárias, que seriam quais? A primavera e o outono, certo? E nós temos algumas datas especiais. São os equinócios e os solstícios. Então, o que acontece no equinócio? Equivalente, igual, metade para cada lado. Então, o que acontece? Nós temos dias e noites de mesma duração. Quando nós temos isso? No dia 20 ou 21 de março, que nós vamos ter aqui no hemisfério sul o início do outono e no hemisfério norte o início da primavera. No dia 22 ou 23 de setembro, nós temos no hemisfério sul a primavera e no hemisfério norte o outono. Nós vamos ter o Sol aquecendo e fornecendo luz para os dois hemisférios numa mesma intensidade, certo? Então, são as estações intermediárias. E a duração de dias e noites vai ser muito semelhante no início dessa estação, certo? Aí depois nós temos os solstícios. Os solstícios vão ocorrer o quê? Quando os raios solares incidem com uma maior intensidade sobre um dos hemisférios. Então, nós vamos ter o solstício de verão e o solstício de inverno. No dia 20 ou 21 de junho, nós temos o quê? O início do inverno no hemisfério sul e do verão no hemisfério norte. No dia 21 ou 22 de dezembro, nós vamos ter o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Aí é aquela situação que a gente para pensar. Noel. Oi? Papai Noel, gente, aquela figura, bom velhinho, querido, como ele se veste? Roupa do Polo Norte, né? Gorro, touca, gorro, né? Cobrindo a cabeça, barbão, toda uma roupa comprida, com pelo e tal. Por quê? Porque ele vem do hemisfério norte. 24 de dezembro, no hemisfério norte, é inverno. No hemisfério sul é verão. Como seria se Papai Noel fosse do hemisfério sul? Papai Noel viria de short, regata e chinelo. Provavelmente um bonezinho para se proteger do sol, porque dia 24 de dezembro nós estamos no verão no hemisfério sul e no inverno no hemisfério norte, certo? E aí aqui, gente, essa figura também, a Terra e o Sol estão fora de proporção, obviamente, né? Estão quase do mesmo tamanho. Vocês sabem que o Sol é muito, 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 muito maior que a Terra, tá? E aí retoma essa situação, ó. Solstício 21 ou 22 de dezembro. Esse solstício vai nos dar o quê? O solstício que ocorre em dezembro vai ser o quê? Verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Continuando no sentido aqui, nós temos 20 ou 21 de março, que nós vamos ter a mesma duração de dias e noites. E aí nós vamos ter no hemisfério sul a entrada do outono, no hemisfério norte a entrada da primavera. 20 ou 21 de junho nós temos no hemisfério sul o início do inverno, no hemisfério norte o início do verão. E 22 ou 23 de setembro,
nós temos primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte, certo? Então, devido à inclinação do eixo de rotação da Terra, esse eixo aqui que vocês estão vendo, nós temos as estações do ano sempre trocadas, digamos assim, sempre uma contrária da outra, nos dois hemisférios. Aí aqui as datas e uma figurinha para mostrar o que? Que 21 de março e 23 de setembro são o que? Datas de equinócio. 21 de março no hemisfério sul, outono, no hemisfério norte, primavera. 23 de setembro, hemisfério sul, primavera, e hemisfério norte, outono. E aí aqui a figurinha mostrando essa equivalência de radiação solar no hemisfério norte e no hemisfério sul. Hemisfério norte e hemisfério sul. Então aqui é equinócio, equinócio. Dias e noites equivalentes, certo? Nessa outra figurinha aqui temos a representação dos solstícios. 21 de dezembro, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. 21 de junho, inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte. Nós temos os solstícios nessas duas datas. E aqui mostrando a inclinação, observem que aqui no Trópico de Câncer, 21 de junho, nós vamos ter maior insolação. Então, aqui nós temos o verão do hemisfério norte. Observem que aqui no Trópico de Capricórnio, no dia 23 de dezembro, a gente vai ter uma maior insolação no hemisfério sul. Então, teremos aqui o verão. Aí, gente, só para relembrar aqui os pontos cardeais, colaterais, nós temos o Sol nascendo no leste, que também pode ser chamado de Oriente ou Nascente, né? Então, por isso que chamam o Japão de Terra do Sol Nascente, porque o Japão está mais a leste, o Sol nasce no leste e se põe no oeste, certo? Porque a Terra gira de oeste para leste, então no leste as horas são mais adiantadas. O Sol vai se pôr no oeste, também chamado de Ocidente ou Poente. E aqui nós temos os 4 pontos cardeais, que é o norte, sul, leste e oeste. Os 4 pontos colaterais, norte mais leste, nordeste. Leste mais sul, sudeste. Norte mais oeste, noroeste. Oeste mais sul, sudoeste. E esses outros aqui, que são os subcolaterais, certo? Aqui, gente, aqui uma brecha para falar do sistema de posicionamento global, que é o GPS. O GPS hoje bastante difundido, tá? Hoje todo smartphone tem uma localização via GPS. E o que acontece? O GPS é capaz de localizar qualquer ponto da superfície da Terra, porque ele trabalha com a triangulação de satélites. Nós temos diversos satélites com diversas funções orbitando o nosso planeta. E temos os que determinam e monitoram a posição, né? Eles conseguem nos dar a posição de qualquer ponto da superfície terrestre. E com base nessa triangulação, é possível que a gente consiga sempre saber a latitude, a longitude e a altitude de um ponto. Então, o GPS ele consegue nos dar essa localização, tanto da latitude, como da longitude, como da altitude. Então, o que acontece, pessoal? O sistema de posicionamento global, o GPS, ele é capaz de localizar qualquer ponto da superfície terrestre, certo? Então, essa foi uma grande evolução. Antigamente, quando eu estava lá na graduação, os celulares não eram tão modernos, né? O celular fazia só uma coisa: ligava, chamada, sem vídeo, sem mensagem, sem nada disso. E nesse período nós tínhamos os GPS que trabalhavam com essa questão da triangulação de satélite já. Qual o problema? Nós tínhamos menos satélites que hoje, então era mais difícil e menos precisa essa localização pelas coordenadas geográficas. Mas a questão das coordenadas geográficas é bastante antiga, essa questão de usar essas linhas imaginárias, os paralelos e os meridianos, para se localizar no planeta.
Aqui, gente, então a gente trabalha com esse plano cartesiano dos paralelos, que são as linhas horizontais, e os meridianos, que são as linhas verticais. Tá? Nós temos o eixo das abscissas, que é o eixo X, que são as linhas horizontais, e o eixo Y, que são as linhas verticais. Lembrando que a linha do Equador ela dá a volta inteira no planeta, tá? É como se eu pegasse um globo e amarrasse um barbante no entorno dele, ia dar toda a volta na Terra, certo? Já os meridianos, eles vão somente de um polo até o outro, certo? Aqui, ó, vai do polo norte até o polo sul. Ele não dá a volta inteira, ele vai só do polo norte até o polo sul, certo? Então, a linha do Equador é o paralelo máximo, ela faz os 360 graus ao redor da Terra. O meridiano de Greenwich, não, ele vai só de um polo até o outro, então ele faz só 180 graus, certo? E aí, a partir dos paralelos e meridianos, eu tenho o sistema de coordenadas geográficas, que aí eu tenho a latitude, que é o quê? É a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador, que é o paralelo máximo. Ela varia de 0, que a linha do Equador é o 0, até 90 graus norte, e de 0 até 90 graus sul. Isso vai me dar a latitude, certo? Através dessas linhas imaginárias horizontais, que são os chamados paralelos. A longitude, pessoal, é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até o meridiano de Greenwich. Então, através aqui de qualquer outro meridiano até o meridiano de Greenwich. Essa distância varia de 0, que é o meridiano de Greenwich, a 180 graus leste e de 0 a 180 graus oeste. Então, o que acontece? Para ver a latitude, eu trabalho com as linhas horizontais. Para ver os meridianos, eu trabalho com as linhas verticais. Vamos tentar? Olha aqui, observa esse mapa, gente. Então, eu tenho aqui, ó, localiza aqui. Que linha é essa? Linha do Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. A linha do Equador é o paralelo principal. O que acontece? Do Equador para o sul, eu vou de 0 a 90 graus sul. Da linha do Equador para o norte, eu vou de 0 a 90 graus norte. Isso de latitude. Agora, de longitude, como é que eu faço? Meridiano de Greenwich é o meu 0. Eu vou de 0 a 180 graus leste e eu vou de 0 a 180 graus oeste. Então, agora eu vou localizar, ó, quando eu tenho no cruzamento dessas duas linhas, na linha horizontal e da vertical, eu vou ter o quê? A localização exata de um ponto. Então, vamos pegar aqui o ponto A. Veja aqui o ponto A. Primeiro, eu vou ver a latitude do ponto A. Como é que eu vejo a latitude? Pela linha deitada. Ó, sigo aqui a linha, 40 graus norte. Qual a longitude do ponto A? Sigo aqui a linha e vou no quê? 80 graus leste, certo? Então, a latitude do ponto A, 40 graus norte. A longitude, 80 graus leste, certo? Vamos para o ponto B, pessoal. Ponto B, tá aqui na Austrália o ponto B. Primeiro eu vejo a linha deitada, primeiro deitado para depois em pé. Linha deitada aqui, ó, 20 graus sul, tá? Tá no paralelo 20 graus sul. Aí agora eu vejo a linha em pé. E na linha em pé eu achei quem? 130. Ó, aqui 120, aqui 130. 130 graus leste, tá? Porque tá para leste do meridiano de Greenwich, certo? Vou para o ponto C. Ponto C de certo. Olha que maravilha. Tá aqui o ponto C, no Canadá. Primeiro a linha deitada, vejo aqui o valor dela. Ó, toda a linha tem o mesmo valor, tá? Ó, essa linha inteirinha aqui tem o mesmo valor. Que valor é esse? 60 graus. 60 graus norte, porque tá ao norte da linha do Equador. Aí eu vou ver aqui a longitude. A longitude tá aqui no 120 graus oeste, porque tá no oeste de Greenwich, certo? Eu vou passar o próximo, aí tu pausa o vídeo e faz sozinho o exercício. Pausou? Fez? Beleza!
Vamos ver aqui, ó. Ponto A. Ponto A, qual a latitude? Primeiro, ó, deitado. Latitude do ponto A, 50 graus norte. Aí tu olha a longitude, 100 graus oeste. Então, aqui tu, ó, a coordenada do ponto A, 50 graus norte, 100 graus oeste. Muito bem. Aí tu vai para o ponto B. Tá aqui o ponto B. Qual é a latitude do ponto B? Primeiro a linha deitada, 40 graus norte. Aí tu vai para a linha em pé, que é o meridiano, tá no 80 graus leste. Então a latitude do ponto B é 40 graus norte, a longitude é 80 graus leste. Vou para o ponto C. Ponto C, primeiro deitado, né? Primeiro paralelo, ó, 20 graus sul, tá para baixo da linha do Equador, é sul, 20 graus sul. Aí a longitude tá aqui, ó, nesse meridiano aqui, 40 graus oeste, tá? É em graus, gente, por quê? Porque a Terra é redonda, é um geóide, tá? Teria como fazer sistema de coordenada? Não, não teria se a Terra fosse plana, tá, gente? Então vamos tirar essa bobagem da cabeça. Letra D. Ponto D. Qual é a latitude? Primeiro deitado, 10 graus sul. Qual é a longitude? 20 graus leste. Então, formou late, né, de latitude 10 graus sul, long, que é a longitude, 20 graus leste. Certo, gente? Fechou? Conseguiram fazer? Beleza. E se meu ponto tivesse aqui, ó, bem onde está ali a bolinha vermelha? Aqui, meu ponto. Qual seria a latitude e a longitude? Seria 0. Né, de latitude, porque está em cima da linha do Equador. A linha do Equador é o 0 de latitude, é a origem. E a longitude seria 0, porque está em cima de Greenwich, tá? Seria o ponto 00. A gente brinca que é o umbigo da Terra, tá? Mas é só brincadeira mesmo, tá? Entendido, gente? Então, assim, muito obrigada pela atenção. Se você quer mais dicas geográficas, segue lá no Instagram, Geografia Linda, tá? Tô sempre postando alguma coisa lá. Se tu é meu aluno, já sabe o e-mail para onde mandar. Se gostou do vídeo aqui, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, compartilha com quem está estudando para o vestibular, certo, gente? Então, um abraço.